Salve, turminha, beleza? Aí, eu tô aqui num dos estacionamentos aqui da universidade. É grande pra caramba, né, filho? Você não vê o fim dele. Aí você vê o outro lado aí. Mas vamos pra um papo hoje de cidade. Aproveitando que eu tô aqui num deslocamento, nós podemos pegar e trocar uma ideiazinha. Dia de sol, agora deu uma esquentadinha. Antes estava 11 graus, agora já está 15 graus. Aqui na cidade de Varginha, no sul de Minas Gerais, não é mesmo? Isso aí, queridões. Enquanto eu chego ali no Trevinho, assista a vinhetinha que daqui um pouquinho o Marcão tá de volta. Salve, meus queridões! Tudo bem com vocês? Meus queridos, aqui é o Marco Aze. E aí, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Então, agora de vez em quando eu faço um carvlogzinho. Você acredita? Teve gente que realmente gostou do carvlog. Achou que ficou interessante. Dá uma variada, não é mesmo? Então, meus queridos, mas vamos lá. Enquanto eu espero aqui para poder cruzar a pista, vamos já definir o tema da nossa conversa. Peraí, já vou pro outro lado. Aí, tranquilo. Bem, meus queridões, o tema de hoje vai ser sobre amantes do trabalho. Ai, os nossos famosos workaholics, sujeitos que amam o trabalho. Só que eu quero enfatizar uma coisa, meu querido. Nós vamos falar sobre aqueles que amam seu trabalho, mas são empregados. Meus queridos, vamos começar por essa turma querida, né, de pessoas que têm verdadeira paixão e afeto pelas suas empresas. É isso aí. E o Marcão, durante muito tempo, foi um desses caras. Imagina que você entra numa empresa, você não faz apenas o trabalho que está convencionado no seu contrato de trabalho. Eu não estou falando em fazer com desleixo, com desdém. Eu estou falando em fazer de forma correta, de maneira sensata, o trabalho na qual você foi contratado. Não é verdade, meus amigos? Agora não, sabe? O Marcão, ele percebeu que ele estava fazendo além da conta. E detalhe, a ponto de se comprometer. Se comprometer em outras áreas, como por exemplo a área da saúde. É complicado, meus amigos. Olha, quantas vezes eu tive a chance de ter um atestado, mas eu ia. Já trabalhei com princípio ali de pneumonia. Já fiz essas loucuras. Trabalhei todos os dias que a minha esposa estava em coma. Então, assim, o Marcão sempre aquele, assim, ó, extremamente correto e fazendo além da conta. E evidentemente, né, que a empresa sempre traz esses discursos super
motivacionais, aonde dizem: é isto mesmo, temos que vestir a camisa, temos que dar o máximo de nós. E eu conheço muito essa conversa. Isso se chama relação abusiva. Meus queridos, relação abusiva. Vocês acham, por exemplo, que só existe relação abusiva no campo interpessoal? Não, de forma nenhuma. Existe a relação abusiva também no trato entre empresa e seu funcionário. Quem nunca viu, por exemplo, bancários que estão extremamente esgotados porque vem, por exemplo, uma meta a ser batida, e já é uma meta complicadíssima, aí depois no outro mês já fala: opa, vamos dobrar a meta, então nós vimos que você é capaz e vamos te oportunizar, podemos te dar até uma pequena comissão sobre isso, né? Mas aí o sujeito vai ganhando uma meta, uma sobremeta, mais uma meta, até o ponto na qual já arrancaram todo o sangue dele. E aí vem, né, os problemas psicológicos, vem síndrome de pânico, vem burnout, exaustão, estresse. Aí o sujeito já começa a ficar nervoso, já briga dentro de casa com a patroa, já não tem tempo para estar com os filhos, e aí então, quando vai ver, a vida já passou pela frente. Então é mais ou menos isso, meus queridos. A relação abusiva, ela acontece assim. E às vezes ela é muito disfarçada, porque as pessoas te dão aquele elogio: poxa, você é um funcionário padrão. Nossa, como você é exemplar. Nossa, como te admiramos. Poxa vida, essa empresa depende de você. Mas na hora que você cai na cama, meus amigos, eles te dispensam como qualquer peça de reposição. Compreenderam? Então às vezes o Marcão pega assim, vê a esposa sofrendo, porque a esposa, ela é aquela que dá muito lucro para a empresa. Por que ela dá lucro para a empresa? Porque ela trabalha além do que ela deveria trabalhar. Muitas vezes ela assume um tempo extra, muitas das vezes ela vai lá e vai ajudar a colega que não consegue cumprir a tarefa. Então, de uma certa forma, ela é bastante lucrativa para a empresa. Mas eu sempre falo às vezes para ela: muito cuidado, porque a hora que você cair, a empresa não te coloca mais. E detalhe, não vai reconhecer absolutamente nada que você gerou de lucro extra. Então é mais ou menos isso. Por isso que eu falo, o Marx nesse ponto ele estava corretíssimo quando ele fala assim de mercado de trabalho. Quando ele fala mercado de trabalho, ele está querendo dizer o quê? Que nós, seres humanos, nós somos puramente uma mercadoria. Nós somos uma mercadoria. E que, portanto, nós valemos aquilo que nós produzimos de lucro, aquilo que nós produzimos de sobrevalor. E é importante a gente pensar sobre isso, né? Então eu já fiz muito dessas questões. Imagina só uma coisa, de colocar o meu trabalho acima de tudo, acima da saúde, acima das relações interpessoais, acima do meu lazer, acima da minha longevidade. E aí eu fiquei pensando comigo assim: até que ponto isso é justo? E detalhe, até que ponto isso é justo comigo, com o ser humano que eu sou? E aí eu percebi exatamente, por exemplo, quando veio a pandemia, que simplesmente a empresa pegou e foi derrubando todo mundo, foi tirando o trabalho de todo mundo, foi lutando para poder retirar direitos que já são conquistas antigas da nossa convenção coletiva.
Então, sabe aquele velho discurso? Poxa, você é um funcionário exemplar. Poxa, Marcão, o que seria dessa empresa sem você, né? Não significa absolutamente mais nada. Compreende? É só aquele telefonema maroto. Professor, o senhor perdeu sua dedicação, professor. Professor, suas aulas serão reduzidas, professor. Por quê? Porque queremos ter lucro. Isso aí é uma lei de mercado. Então, por isso que eu falo, isso aqui não é uma pirraça de funcionário. Pelo contrário, isso aqui é a experiência de um bom funcionário. Faça aquilo que tem que ser feito. Faça aquilo que convenciona no seu contrato de trabalho. Não dê nem um segundo a mais. Então hoje, por exemplo, eu não tenho mais um contrato de dedicação. Eu sou um horista e eu trabalho essas horas. Deu essa hora, estou indo embora. Por quê? Eu sou horista. Ah, mas você tem que ter um bom senso. O empregador, ele está te ajudando, porque ele está te empregando, porque você paga suas contas, porque ele tá te fazendo essa benesse. Meus amigos, não caiam nossa conversa. Ele precisa de você tanto quanto você precisa dele. Não tem essa coisa de que ele é bonzinho, que ele é um cara legalzão, entendeu como é que é? Não caiam nessa conversinha. Porque essa conversinha é, sabe, de que a empresa é bondosa, de que a empresa é legal com você. Isso aí é de quem quer você extremamente submisso, assustado e grato por uma benesse que na verdade não existe. O que existe é uma relação puramente de negócios. São apenas negócios. São apenas lucratividades. E se ele puder arrancar R$1 a mais de você, ele vai arrancar. E sem pensar absolutamente nada na sua saúde, na sua família, em quem quer que seja. Eu vejo, por exemplo, assim, a ação do sindicato, né? E o sindicato negociando ali os nossos direitos, né? E os caras querem arrancar até o último direito nosso. Nesse ponto eles não estão pensando no bem-estar. Eles não querem um equilíbrio contratual. Eles querem, na verdade, um contrato chamado contrato leonino. É como os bancos fazem, compreenderam? Um contrato onde há juros abusivos e onde há uma exploração abusiva. Então é mais ou menos desse jeito. Você já ouviu falar de acúmulo de funções? Ah, dá uma varridinha ali, num dia você faz essa bondade, depois isso vira uma espécie de obrigação. E ele vai te pagar pela faxina ou não? Ah, Marco, mas aí você tem que ter um bom senso, tem que ter senso assim de gratidão. Gratidão não, é. Querem faxina? Me paguem pela faxina. Não é verdade? Porque não é esta função na qual eu fui contratado. Agora, se quiser me pagar um extra pela faxina, aí já acabou. Aí já vira pactual. Aí já é um acordo entre as duas partes. Não é verdade, meus queridões? Não é assim? Da mesma forma, por exemplo, quer que eu realize um bom trabalho? Me dê um bom equipamento. Me dê um equipamento de qualidade. Outra coisa a mais, por exemplo, eu faço algum tipo de trabalho num ambiente insalubre, num ambiente tóxico. Eles me dão os EPIs que eu necessito. O que são os EPIs? São os equipamentos de proteção individual. Se eles me dão equipamentos de proteção individual de péssima qualidade, eles estão preocupados com a minha saúde ou eles estão preocupados só me dar um equipamento barato? Então é o que eu falo para os senhores. Parem de paixões,
Principalmente quando você tem uma relação abusiva. Pare com essas paixões. Pare de gostar de quem não gosta de você. Então hoje, por exemplo, o horário que eu tenho para estar em casa, estar com a minha família, estar com a minha esposa, esse horário é sagrado, porque quem está ali quer o meu bem. Quem está ali não quer me explorar, a não ser, não sei, a não ser que vocês tenham uma relação abusiva também dentro de casa. Que aí você chega em casa também, é explorado até a última gota, né? Mas cuidado, tá? Enquanto você pega... Ó, o cachorro. Enquanto você pega ali, ó, e fica trabalhando igual um maluco, às vezes a turma vai se divertir para outro lado. E aí não vai lembrar de você. Mas é o que eu digo, meus amigos, tudo nessa vida tem um ponto de equilíbrio. Tudo nessa vida tem um caráter de bom senso. Porque se não tiver bom senso, estamos lascados. Compreende? Então eu espero que vocês reflitam sobre isso aí. Mesmo que às vezes não concordem. Mesmo que às vezes tenham esse ímpeto de ser o funcionário perfeitinho. Mas lembre-se só uma coisa, que geralmente quem quer ser perfeito demais, tá? Sintomaticamente se vê como imperfeito demais. Tem muitas vezes receio de ser criticado como outrora já o foi o suficientemente. Muitas vezes viveu, né, uma relação também abusiva na infância com os pais, com um excesso de cobrança e de críticas, né? E aí depois vai querer bancar o perfeitinho para poder justamente evitar essa dor de ser constantemente colocado como errado, como insuficiente, como inferior. E isso acontece muito. Muitas pessoas, por exemplo, que não tiveram muitos elogios, né? Pelo contrário, tiveram demasiadamente, foram críticas na sua infância, elas têm essa propensão ao quê, meus amigos? A buscarem essa perfeição, a servirem além da conta para poder compensar e sempre colocar o outro numa posição lucrativa, numa posição aonde ele só ganha. Compreenderam, meus amigos? Então não é brincadeira. Mas é assim, esperando aqui o farol lindamente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vidinho educativo. E espero que vocês reflitam, né, o caráter das relações de vocês. E não somente o caráter da relação de vocês, mas porque muitas das vezes vocês se permitem serem explorados, serem humilhados, não serem devidamente reconhecidos, não terem a gratidão do outro, porque muitas das vezes isso, tá, vem de antigas relações de abuso que a gente não percebeu. Lembre-se sempre, né? O abuso não é só da crítica, às vezes é aquela situação onde muitas vezes a nossa mãe ficava fazendo chantagens emocionais, nunca é o suficiente, sempre tem que fazer mais. Ai, você agora que arranjou essa namorada não dá mais a devida atenção para a mamãe. Ah, agora que você está trabalhando, você não dá mais tanta atenção para a mamãe. Então, assim, às vezes aquela mãe independente demais, emocional, né, que suga você até a última gota. Meus queridões, como que o ser humano é complicado, não é verdade? Vocês não acham isso? Qualquer coisa aí, coloque nos comentários. Fale um pouco da sua experiência. Fala quando a ficha caiu e aí vocês pararam de ficar sustentando essa turma de aproveitadores, de sanguessugas, de vampirescos.
É isso aí, meus amigos. Opa, olha o busão. Aí. Mas se você puder, então, dê o seu like. Meus queridões, curta aí o nosso vidinho. E ao mesmo tempo, né? Se inscreva no canal. Meus queridões, tem muita gente aqui que frequenta o nosso canal há um tempo, mas não faz a sua inscrição. Isso ajuda muito. Isso ajuda nos algoritmos aí. Recomendam mais o nosso canal, não é verdade? Ative o sininho para receber as nossas notificações. Meus queridões. E compartilhe. E nos siga nas redes sociais do Instagram. É isso aí, rapaziada. Fui!